a Bíblia. O Evangelho de Lucas, o capítulo 5. Lucas 5, e nós vamos ler o versículo de número 5 apenas. Amém? Se o senhor, a senhora tem a Bíblia, abre a Bíblia aí, por favor. Vamos ler a palavra de Deus. Lucas 5 e o versículo 5, que diz assim o texto sagrado. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas? Lançarei a rede. Amém? Diga comigo assim, bem alegre. Mas por que mandas? Não, mais alto, vamos lá. Mas por que mandas? Lançarei a rede. Amém? Desocupe as tuas mãos e dá uma salva de palmas a Jesus que vive. A Jesus que vive. A Jesus que vive. Josué, a Jesus que vive. Diga glória a Deus. Queridos, Deus ele botou uma palavra no meu coração. E eu quero compartilhar com todos vocês, porque o assunto é muito sério. Me escuta, por favor. Deus ele sempre vai colocar, Deus sempre ele vai deixar nas suas mãos a decisão de tudo. A decisão sempre estará na mão do ser humano. A decisão de casar é sua. A decisão de comprar uma casa, um carro, uma moto, uma bicicleta é sua. A decisão de uma viagem é sua. A decisão de comprar, vender é sua. Então, Deus ele também deixa na nossa mão a responsabilidade das decisões. Atenção, por favor. A decisão se obedece a Deus ou não obedece. Tem muitas pessoas que estão sofrendo porque não querem obedecer a Deus. E no momento que você não obedece a Deus, pode ter certeza que você vai sofrer. Atenção, por favor. No momento que você não obedece a Deus, você vai sofrer. Eu estou tentando falar no começo da minha fala que a decisão sempre será tua. A decisão sempre será minha. A decisão de obedecer a Deus ou não obedecer sempre será tua. Quem obedece tem vitória. Quem não obedece não tem vitória. Entendendo mais uma vez que a decisão sempre será tua, de obedecer a Deus ou não obedecer. Observa que nós acabamos de ler um versículo aonde Jesus ele chega pela manhã na praia. Pedro com os demais discípulos, eles já tinham trabalhado a noite toda, porque eram pescadores profissionais. Eles viviam da pesca. E naquele dia, Pedro chamou os demais companheiros e disse: vamos pescar. Porque quem sabe, eles olharam e disseram: a lua está boa, é o tempo da pesca. Nós vamos. E a Bíblia Sagrada diz que eles trabalharam a noite toda e não pegaram nenhum peixe sequer. Observa. Trabalhar a noite toda. E nós não estamos falando de amadores. Nós não estamos falando de pessoas que não sabem o que está fazendo. Pedro não era amador. Pedro com os discípulos, com os companheiros, eles eram profissionais na área da pesca. Só que foi uma noite que deu tudo errado. Foi uma noite que deu tudo errado. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam na praia, lavando as redes para guardar, a Bíblia Sagrada diz que Jesus chegou na praia. Quando Jesus chegou na praia, Jesus pediu o barco de Pedro emprestado. Jesus entra no barco, afasta da areia, e do barco ele ensina a multidão. E quando ele acaba de ensinar a multidão, a Bíblia Sagrada diz que que Jesus vira para Pedro dizendo: Pedro, entra no barco
e volta lá no mar alto. Ei, e lança a rede à direita do barco. Eu preciso que os senhores entendam que Pedro agora, com os demais companheiros, ei, estava cansado, fadigado, exausto, tomado por uma fadiga, um cansaço enorme, porque passaram a noite toda trabalhando, e não pegou nada. Mas agora chega a ordem. Chega o quê? A ordem. Agora chega o quê? Participa todo mundo junto. Chega o quê? Agora chega a ordem. Que ordem, pastor, que chega? A ordem divina. Entra no barco, volta lá no alto. E a Bíblia diz que Pedro agora começa a questionar, porque tinha uma voz que falava para ele não obedecer. Que voz é essa, pastor? Você está cansado. Você está cansado. Ei, não vai não. É melhor ir para casa dormir. Mas Pedro tinha uma necessidade. Pedro com os demais, eles dependiam da pesca. Pedro não era pedreiro. Pedro não era açougueiro. Pedro era pescador. E agora, diante da ordem divina, agora Pedro está diante da voz negativa, da voz maligna, da voz que não quer que você obedeça. Presta atenção aqui, Senhor. Tem muitas pessoas que a tua vida parou. Você parou de obedecer por causa dessa voz. Não vai para a igreja não. Não vale a pena. Não vale a pena ser fiel a Deus. Você precisa entender, que todo ser humano escuta várias vozes. A voz do eu, a voz eu vou, não vou, vou comprar, vou vender. Alguém está compreendendo aqui? Hoje eu não vou não, é uma voz que fala. E tem muitas pessoas que essas vozes têm falado no teu ouvido, na tua mente, dizendo, não vale a pena obedecer. Não vale a pena ir no culto hoje. Não vale a pena dizimar. Não vale a pena ofertar. Não vale a pena você se batizar. Não vale a pena você aceitar Jesus como teu Salvador. Não vale a pena você ser obreiro da igreja. Não vale a pena você estar com Deus. Isso é vozes malignas. Não deixe essas vozes impedir você de ser um homem fiel com Deus, de ser uma mulher. Não deixe essas vozes falar na tua mente que não vale a pena. Seja um homem e uma mulher que queira obedecer a Deus. Quando você obedece a Deus, você colhe os frutos da obediência. Eu quero que alguém aqui nessa noite entenda que existem umas vozes que falam na mente das pessoas para você não obedecer a Deus. Por quê, pastor? Porque o diabo não quer que você obedeça. Escuta isso aqui, que agora eu vou falar algo muito sério. Eu preciso da tua atenção, não converse não. Depois do culto você compra uma Coca-Cola, pede uma pizza aqui no Tuco Velocifo, aqui no Tuca, e aí você conversa até amanhã. Mas agora não, o assunto é sério. Olha pra cá, tem pessoas que ele obedece. O marido obedece à esposa. A esposa, o esposo. O namorado, a namorada. O noivo, a noiva. Tem pessoa que obedece os seus vícios. Você sabia que quem tem vício, ele obedece o vício? Você sabia disso ou não? Tem um vício, aí aquela voz vem e fala assim, acende o cigarro. Ele acende. Participa do culto aqui, ajuda aí. A voz vem e fala, porque é uma voz que vem. A voz vem e diz assim, acende um cigarro. Ele acende? Acende. Você está sendo fiel à voz. Toma uma cerveja, ele toma? Toma. Ele está sendo fiel Ele está sendo fiel à voz. Fiéis. Tem muitas pessoas que são fiéis. Os seus vícios. O vício dela é o remédio que ela toma. Aí a voz vem e fala assim, está na hora de você tomar o remédio. Ela toma? Toma ou não toma? Então você precisa entender que tem muitas pessoas que são fiéis. Fiéis às vozes que escutam. Você é fiel ao pagamento daquela quitanda. Você é fiel no boleto do carro, no boleto da moto. Mas por que você tem dificuldade de ser fiel a Deus?
Ei, nessa noite, no nome de Jesus, a palavra para alguém aqui nessa noite é essa: não tenha dificuldade de ser fiel ao Deus que fez os céus e a terra. Existem dois filhos: os filhos de Deus e os filhos das trevas. Os filhos de Deus, ele obedece a Deus, e os filhos das trevas não obedecem a Deus. Eu estou falando aqui com senhores e senhoras. Eles têm um filho, tem dois filhos. O pai ama todos iguais. O pai e a mãe ama todos iguais. Mas o filho que é obediente, ele sempre sai na vantagem. Por quê, pastor? Porque ele é o filho obediente. Agora, o filho rebelde só sofre. Não queira ser um filho rebelde. Ei, seja um filho que vira para o pai e fala assim: o que o senhor quer de mim? O senhor precisa do quê? Quer ver? Quem aqui chama Deus de pai? Glória a Deus. Quem aqui faz a oração do Pai Nosso? Eu vou perguntar de novo: quem aqui faz a oração do Pai Nosso? Então, no momento que você está fazendo a oração do Pai Nosso, você está chamando Deus de quê? Você está chamando Deus de quê? Você chama Deus de pai, mas você não quer obedecer Ele. Ei, você obedece tudo, mas você não obedece a Deus. É aí que está o problema. Você obedece o patrão, a patroa. Você obedece o teu pai, a tua mãe. Você obedece a ex que manda pensão aqui. Tu tem que correr lá e levar pensão, senão ela te põe na cadeia. Você obedece ela. Quem está compreendendo aqui, diga glória a Deus. Ei, resumindo aqui, você obedece tudo, mas você tem dificuldade de obedecer a Deus. Ei, Pedro agora está diante de uma situação que ele precisa decidir se ele obedece ou não obedece. Ei, Jesus simplesmente mandou ele ir. Ô Pedro, entra no barco e vai lá no mar, e chegar lá, lança a rede. Ainda falou até onde era para lançar? À esquerda. Ei, olha para cá, a Bíblia diz, para me terminar, que quando Pedro chama os companheiros, mas primeiro ele tem uma batalha. Ei, porque tinha vozes aqui, ó. Não vai não, cara. Você está muito cansado. Você não pegou nada a noite toda, agora que não vai pegar. Isso aqui é vozes na mente dele. Não vai não, Pedro. Não vai, que não vai dar certo. Mas espera um pouquinho. Ei, Jesus não tem as vozes. Jesus tem a voz. Eu estou sentindo Deus aqui. Ei, Jesus não tem as vozes. Ele tem a voz. E todo mundo sabe quando ele fala. O Espírito que está em cada ser humano não vem da terra, vem de lá, vem do céu. Só que você precisa entender que Satanás vai fazer de tudo para você não ser fiel com Deus. Porque Deus criou o ser humano para andar com o ser humano. Deus quer a tua obediência. Deus não quer que você obedeça o vício do cigarro, o vício da maconha, o vício da cocaína. Deus não quer que você obedeça o vício da cachaça. Ei, Deus não quer que você obedeça o vício do remédio. Deus não quer que você obedeça às vozes malignas. Deus quer que você obedeça a voz dele, que é poderosa dentro de cada coração. Deus quer que você obedeça a voz dele. Pastor, ele fala. Qual é o pai que não fala com os filhos? Qual é o pai que não fala com os filhos? Ei, tem alguém aqui nessa noite que eu quero que você saia daqui dizendo: Senhor, mostra para mim o caminho. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu não quero ser um filho rebelde. Eu quero ser um filho obediente. Porque filho rebelde sofre, você sabe disso. Ei, filho rebelde só quebra a cara. Filho rebelde, ô mineiro, você está aí? Filho rebelde só anda com a cara ralada. Filho rebelde não tem nada. Filho rebelde não anda para frente. Filho rebelde só anda para trás. Mas essa noite aqui, cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus aqui? Não queira ser um filho rebelde. Ei, chama o Senhor e diz: Senhor, mostra para mim o caminho. Eu quero te obedecer. É para me batizar?
É para me batizar? Eu vou me batizar. É para mim te aceitar como o meu único e suficiente Salvador? Eu vou te aceitar. Eu vou me batizar, vou ficar firme. É para mim casar com essa mulher, Jesus? Pode ser casar com ela. Está com a mulher há 12 anos, há 20 anos e diz que não quer casar. Vai casar com essa mulher, sim, meu cidadão? Vai casar com a G, sim, meu cidadão? Diga glória a Deus. Ei, meu Deus, eu estou namorando ela aqui, mas é para mim casar. E Jesus não vai nem responder para tu. Pede a Ele para te mostrar o caminho, para te direcionar. Senhor, é para mim se libertar do vício. Vou falar uma coisa aqui que eu falei no culto de manhã. Se você morrer no vício, você vai para o inferno. É a Bíblia que diz que os viciados não herdarão o reino do céu. E tem muitas pessoas que precisam só entender que Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, para nos libertar. Presta atenção aqui. Jesus veio e falou assim: ó, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, que ele foge de vós. O que é resistir? O que é resistir? Eu quero morrer loiro dos olhos azuis se tu passa nessa parede aqui, ó. É Tiago seu nome? Diego. Ô Diego, pula aí na parede aí, passa aí. Passa aí na parede. Duvido, não passa. Por quê? Ela vai te resistir. Ela vai fazer o quê? Resistir. Ela vai fazer o quê? Então, quando essa voz do diabo vir na tua mente, bebe, cara. Só uma cervejinha. Só dá um tecozinho. Só dá uma cheiradinha. Não vou fazer isso, não. Está queimado, está repreendido. Quem está me ouvindo aqui? Então, eu estou sentindo Deus aqui. Quando essas vozes virem na tua mente, faça isso, faça aquilo. Essas vozes malignas, elas só vêm para mandar você fazer as coisas que são erradas. Que são o quê? Errado. Que são o quê? Errado. Que são erradas. É as vozes. Aí você tem que resistir. Você tem que sujeitar a Deus e resistir o diabo. Pega só um cigarro, é só um. Não. Manda só uma mensagem. Não. Rapaz, não vou. Você tem que andar com não na boca para as vozes. Quem está compreendendo aqui, diga glória a Deus aqui. Você tem que ser forte. Porque no dia do juízo final, Jesus não vai aceitar desculpa de ninguém. Olha para cá. No dia do juízo final, Jesus não vai aceitar desculpa de ninguém. Eu não me libertei porque eu não consegui. Não, Ele não vai aceitar. Ele vai virar para você e falar assim: escuta, mas eu te orientei. Eu deixei lá na terra a minha palavra para você se libertar, mas você não quis se libertar. E outra coisa aqui, procura. Todo mundo sabe qual é a tua fraqueza. Eu sei qual é a minha fraqueza. Você também sabe qual é a tua fraqueza. Se a tua fraqueza é o cigarro, sai de perto dele. Se a tua fraqueza é a cachaça, sai de perto dela. Se a tua fraqueza é aquela ex, nem passa na rua da ré. Se a tua fraqueza é a cocaína, você está fazendo o que na biqueira? Se a tua fraqueza é o crack, você está fazendo o que na biqueira? Se a tua fraqueza, qual é a tua fraqueza? Sabe, tira diante dos seus olhos. Olha para cá. Aquilo que o olho vê, o coração sente. Não vai embora não. Senta aí, cara. Fica quieto aí. Escuta a palavra. Não vai embora não, pô. Deixa eu acabar de ensinar você aqui. Diga glória a Deus. Olha para cá. Olha para cá. Tudo que o olho vê, o coração sente. E se o teu coração sentir e querer, menino, você não dá conta não. Porque o coração do homem não é amigo do homem, o coração é inimigo do homem. Tudo que o olho vê e o coração sente, ele vai querer. E se você, enquanto você não dá, ele não vai deixar você ter paz. Então, aí você tem que fazer o quê? Tirar diante dos. Não, vocês não falam. Tirar diante dos. Qual é a tua fraqueza? Tira diante dos seus olhos. Tira. E queira, em nome de Jesus eu termino. Não dê desculpa de ser fiel com Deus. Porque Deus, Ele fez o homem para ele andar com o homem. Lembra do jardim?
Lembra do jardim? Ei, qual é o jardim? Qual é o jardim? Assim que o capeta saiu de lá, que Deus arrancou ele de lá, Deus criou o homem. Ei, para ele andar, escuta, olha o privilégio que nós temos. Deus criou o homem para ele andar com o homem. Não é para você andar com Deus, não. É para Deus andar com você. Ei, é por isso que tem muitas pessoas que podem mandar macumba para a cacunda dele, pode mandar feitiço, pode mandar oração contrária, pode mandar inveja. Ei, que do jeito que vem cai por terra. Do jeito que vem cai por terra. Por que cai por terra, pastor? Porque Deus está andando com ele. Deus está andando com ele. E se Deus está andando contigo, levanta a mão de glória. Pode vir do jeito que vier. Vai bater e vai cair. Por quê? Porque Deus está andando com ele. Você já viu Deus perder? Você já viu Deus perder? Por quê? Porque tem pessoas que ele decidiu deixar. Ele decidiu andar com Deus. Escolheu andar com Deus. Mas tem pessoa que é só derrota na vida dele. É só derrota, é só problema. Por quê, pastor? Porque ele não anda com Deus. Deus não anda com ele, não. Porque tem pessoa que acha que Deus anda com ele. Ele abre o celular, só tem muvuca no celular dele. Ele abre o celular dele, tem umas danças lá. Olha as cachorras! Pá, pá. Deus não está nesse negócio, não. Tem pessoa que ele acha que Deus vai andar com ele na gandaia. Ele acha que Deus vai andar com ele. Eu estou na boate. Deus na boate. Não! Deus, você não leva Deus aonde você quer. Alguém tenta falar assim: rapaz, o pastor está maluco, você está doido. Jesus falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Deus não quer perder você, filho. Deus não quer perder você. Oh, aleluia. Deus não quer perder. Mas a tua rebeldia está afastando você de Deus. A sua rebeldia está afastando você de Deus. E se você afastar de Deus, a tendência é só sofrer. Quem me ouve, diga glória a Deus. Então nessa noite, decida andar com Deus, a obedecer a Deus. A decisão é sua. A decisão não é do teu pai, é sua, é você que decide. A melhor coisa é andar com Deus. Diga para alguém que está do lado, diga assim: a melhor coisa é andar com Deus. Não, fala mais alegre, diga: a melhor coisa é andar com Deus. Diga de novo: a melhor coisa é andar com Deus. Diga de novo: a melhor coisa é andar com Deus. Mas a decisão é sua ou é de Deus? Não ouvi. Não ouvi. A decisão é sua, é você que decide. Não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu amigo, é você que decide. E uma certa feita Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, sobe aqui no monte aqui. E a Bíblia diz que Moisés sobe e Deus fala com Moisés: Moisés, esse povo está sem lei, mas diga para eles que hoje eu entrego as minhas leis para eles. Diga para eles, Moisés, que hoje eu coloco diante deles a bênção e a maldição. A bênção e a eu coloco diante deles hoje a bênção e a maldição. Mas diga para eles que é para eles escolherem a bênção. O próprio Deus dá a palavra e também dá a direção. Manda escolher a... Tem muitas pessoas que vivem o inferno porque ele escolheu a maldição, escolheu o caminho ruim. Tem um rapaz que ele quebrou a empresa da esposa dele todinho. Por quê, pastor? Porque ele não podia encostar na bebida. Ele foi revelado na igreja, ficou 6 meses limpo, porque ele estava obedecendo. Tinha uma bebida, ele corria lá do outro lado. E quando você faz a tua parte, Deus faz a dele também. Aí chegou um dia que do nada ele ficou perto de alguns amigos e aquele acerta: bebe, rapaz, só um copo. Aquela voz: bebe, é só um copo. É só o quê? Aquela voz: é só um copo. É só
igual Mussum, é só uma beiçada. Ei, foi ele dar a beiçada, o capeta entrou nele. Quando o bicho entrou nele, irmão, diz que ele começou a tomar uma atrás da outra, e o bicho entrou. Ele pegou um cabo de rei lá e foi quebrando tudo, porque ele desobedeceu. Ele não, o mineiro, ele não deu conta de segurar a rédea do cavalo. Nessa noite tem alguém aqui que Deus te trouxe aqui para falar contigo. A sua bênção não depende de mim, depende de você. Se você decidir me obedecer, pode ter certeza que eu vou abrir a janela do céu e vou te abençoar. Se você me quiser como pai, eu te quero como... Rapaz, essa desceu do céu agora, meu tocador. Eu vou falar de novo. Se você me quiser como pai, eu te quero como... Bate palmas e dá glória a Deus por Jesus.